Especial de Páscoa. Saga completa. Criação, queda e redenção. Faça-se a luz. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e as trevas cobriam o abismo. O Espírito de Deus se movia sobre as águas. A luz foi feita, e Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. A luz chamou de dia, e as trevas chamou de noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Haja um firmamento no meio das águas, para separá-las. Deus fez o firmamento, e separou as águas que estavam abaixo do firmamento das águas que estavam acima. E assim foi. O firmamento chamou de céu. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Que as águas se reúnam num só lugar, e apareça a parte seca. Que a terra produza relva, ervas que deem sementes, e árvores frutíferas que produzam frutos segundo a sua espécie, com suas sementes dentro deles. E assim foi. A terra produziu relva, ervas que davam sementes, e árvores frutíferas, cada uma com suas sementes, conforme a sua espécie. E Deus viu que era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Que haja luminares no firmamento do céu, para separar o dia da noite, e que sirvam para sinais, para as estações, para os dias e anos. Que sejam luminares no firmamento do céu, para iluminar a terra. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus colocou-os no firmamento do céu, para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e para separar a luz das trevas. E Deus viu que era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Que as águas se encham de seres vivos, e que as aves voem sobre a terra, sob o firmamento do céu. Deus criou as grandes criaturas marinhas, e todos os seres vivos que se movem nas águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E Deus viu que era bom. Deus os abençoou, dizendo: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares. E as aves se multipliquem na terra. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Que a terra produza seres viventes, segundo as suas espécies, animais domésticos, animais selvagens e os répteis da terra. E assim foi. Deus fez os animais da terra, segundo as suas espécies. E Deus viu que era bom. Façamos o homem, à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que ele tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se movem sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, dizendo: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Eis que vos dou todas as plantas que dão sementes, e todas as árvores frutíferas, para que vos sirvam de alimento. E a todos os animais da terra, a todos os seres que possuem fôlego de vida, eu dou toda a erva verde como alimento. E assim foi. E Deus viu tudo que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Assim foram concluídos os céus e a terra, e todo o seu exército. No sétimo dia, Deus acabou a obra que havia feito, e descansou no sétimo dia de toda a obra que havia realizado. Neste dia, repouso de toda a obra da criação. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Deus plantou um jardim, no Éden, na direção do Oriente, e nele colocou o homem que tinha formado. E Deus fez nascer do solo toda a árvore agradável à vista e boa para alimento, e a árvore da vida no meio do jardim,
e a árvore do conhecimento do bem e do mal. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Havendo, pois, o Senhor Deus, formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou, a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma ajudadora que lhe seja idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e tapou com carne o lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. Esta sim é osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso, o homem deixa seu pai e sua mãe, e se une à sua mulher, e tornam-se uma só carne. Ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono, e me farei semelhante ao Altíssimo. Não servirei. Tu eras o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de grande beleza. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa estava sobre ti. Perfeito eras nos teus caminhos, até que a iniquidade se achou em ti. Ó querubim, por causa da tua grande beleza, tu te corrompeste, e a tua sabedoria foi destruída pelo teu orgulho. E houve uma grande batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e seus anjos batalhavam contra eles. Mas não prevaleceram, nem houve mais lugar para eles no céu. Quem como Deus? E o grande dragão foi lançado fora, chamado o Diabo e Satanás, que engana o mundo todo. Foi lançado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Sil, mulher. Hã? É verdade que Deus vos disse: não comais de toda a árvore do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comais dele, nem o toqueis, para que não morras. Não, de maneira nenhuma morrereis. Mas Deus sabe que, no dia em que comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu. E deu também ao marido que estava com ela, e ele comeu. Então se abriram os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e amarraram folhas de figueira, e fizeram coberturas para si. Adão, onde estás? Ouvi a tua voz no jardim, e tive medo, porque estava nu. E me escondi. Quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? A mulher que me deste por esposa, ela me deu do fruto da árvore, e eu comi. Que é isso que fizeste? A serpente me enganou, e eu comi. Por causa disso, tu, serpente, serás maldita entre todos os animais, e entre todas as bestas do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida.
Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ela te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E o Senhor Deus fez vestes de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. E disse: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. E assim, o Senhor Deus os expulsou do jardim do Éden, e colocou querubins ao oriente do jardim, e uma espada flamejante que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Séculos após a queda, a população cresceu, mas a humanidade continuou a viver no pecado. Foi então que Deus fez uma nova promessa, escolhendo um homem chamado Abrão. Abrão, um homem de fé, foi chamado por Deus para sair da sua terra e seguir para uma terra que Deus lhe mostraria. Farei de ti uma grande nação, e abençoarei aqueles que te abençoarem. De agora em diante, não te chamarás mais Abrão, e sim Abraão, porque farei de ti o pai de uma multidão de povos. Abraão teve um filho, Isaque. Deus prometeu que através da descendência do garoto, as nações seriam abençoadas. E Abraão foi testado em sua fé. No momento em que Abraão estava prestes a sacrificar Isaque, o anjo do Senhor o impediu, dizendo: Não estendas a tua mão sobre o rapaz, e não lhe faças nada. Agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, teu único filho. Deus então providenciou um carneiro para ser sacrificado no lugar de Isaque. E Abraão chamou aquele lugar de O Senhor Proverá. Isaque teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó lutou com o anjo do Senhor e teve seu nome mudado para Israel, que significa triunfante com Deus. Israel teve 12 filhos, que se tornariam os 12 patriarcas das tribos de Israel. Deus renovou com Jacó a promessa feita a Abraão, dizendo-lhe que a sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu. Após a morte de Jacó, os israelitas se mudaram para o Egito devido a uma fome severa. Inicialmente viveram em paz, mas ao longo do tempo, o faraó do Egito os escravizou. Durante esse período de opressão, Deus levantou Moisés, um homem escolhido para libertar os israelitas. Eu vi a aflição do meu povo no Egito e ouvi o seu clamor. Eu desci para livrá-los das mãos dos egípcios. Moisés foi usado por Deus para realizar grandes milagres, culminando na última praga, quando o anjo da morte passaria pelas casas do Egito. Para proteger os israelitas, Deus ordenou que cada família sacrificasse um cordeiro e passasse o sangue nas portas. Este mês será para vós o princípio dos meses. Tomareis um cordeiro por casa. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano, e o tomareis das ovelhas ou das cabras. O imolareis durante a tarde, e tomareis do sangue, e o poreis nas 2 ombreiras e na verga da porta. E comerão a carne naquela noite, assada no fogo, com pães ázimos e ervas amargas. Assim, pois, o comereis. Os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito. E em todos os deuses do Egito farei juízos. E aquele sangue vos será por sinal, nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade. Essa foi a instituição da Páscoa, que apontava para o sacrifício de Cristo como Cordeiro de Deus. Após a libertação do Egito, os israelitas atravessaram o deserto em direção à terra prometida. Eles enfrentaram muitos obstáculos e, em uma ocasião, o rei de Moabe, Balaque, viu o povo de Israel avançando e se espalhando por toda a região. Temendo que os israelitas os derrotassem, Balaque procurou o profeta Balaão para amaldiçoá-los. Eis que um povo que saiu do Egito cobre a face da terra,
e mora defronte de mim. Agora, pois, rogo-te que maldiga este povo, porque é mais forte do que eu. Apesar da sua vontade de cumprir o pedido do rei Balaque, Balaão foi forçado a reconhecer que Deus estava com o povo de Israel. E ao invés de uma maldição, ele proferiu uma bênção e anunciou que surgiria uma grande liderança, uma estrela de Jacó, que traria vitória ao povo de Israel. Uma estrela sairá de Jacó, e um cetro se levantará de Israel. Eventualmente, os israelitas chegaram à terra prometida, onde estabeleceram o reino de Israel. O reino de Israel foi inicialmente governado sob a liderança de Davi e depois por seu filho Salomão. Mas, após a morte de Salomão, o reino se dividiu em dois: Israel no norte e Judá no sul. No reino do norte, profetas como Amós e Oséias denunciaram o pecado do povo e previram a queda de Israel por mãos dos assírios. No reino do sul, Judá, profetas como Isaías e Jeremias continuaram a anunciar a promessa do Messias e a necessidade de arrependimento. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e reinará como rei, e será sábio, e fará juízo e justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará em segurança, e este é o nome com que o chamarão: o Senhor, justiça nossa. Eis que o meu servo agirá com sabedoria, e será grandemente glorificado. Assim, os reis fecharão a boca diante dele, pois compreenderão o que jamais ouviram. Não tinha beleza nem formosura, para que o olhássemos. Era desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores e experiente no sofrimento. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele foi afligido, mas não abriu a sua boca. Por isso, lhe darei uma porção entre os grandes. O reino de Israel foi conquistado pelos assírios, e o reino de Judá foi destruído pelos babilônicos. Durante esse período de exílio, a esperança pelo Messias se intensificou. O profeta Malaquias falou sobre a promessa da vinda de um mensageiro que prepararia o caminho para o Senhor. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. E o mensageiro da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem. Diz o Senhor dos exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá, quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives, e como o sabão dos lavandeiros. Séculos depois, o general romano Pompeu conquistou Jerusalém no ano 63 a.C. A região de Israel e Judá passou a estar sob o domínio de Roma. Durante o domínio romano, o povo judeu vivia com grande expectativa pela vinda do Messias, o libertador prometido. Nós aguardamos o Messias, aquele que será como Davi, um rei que nos libertará. Nazaré, próximo do ano 0. Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho, já na velhice. E já está no 6º mês, aquela que é tida por estéril. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim, segundo a tua palavra. Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel, que respondeu: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem esta honra, de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Assim que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu, de alegria, em meu ventre. Betânia, próximo do ano 30.
Pessoas de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a circunvizinhança do rio Jordão vinham a João Batista confessar seus pecados e serem batizados por ele nas águas do rio. Eu batizo com água, mas aquele que virá depois de mim, eu não sou digno de desamarrar suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo, em fogo. Jesus foi até o Jordão ser batizado por João, mas o Batista ficou confuso. Eu que devo ser batizado por ti, e vens a mim? Deixe por agora. Convém que cumpramos a justiça completa. Eis que ao sair da água, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como uma pomba, e veio do céu uma voz. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus tinha cerca de 30 anos, quando começou seu ministério. Jesus começou a formar seu grupo de discípulos, homens simples, mas com corações dispostos a seguir o Mestre e pregar sua mensagem de salvação. Eram eles, Simão chamado Pedro e seu irmão André, Tiago e João, filhos de Zebedeu, Filipe e Natanael Bartolomeu, Mateus, o cobrador de impostos, Tomé chamado Dídimo, Tiago, filho de Alfeu, Judas Tadeu e Simão, o Zelote, e por fim, Judas Iscariotes. Quem dizem os homens que eu sou? Uns dizem que é João Batista, outros, Elias, outros, Jeremias ou que ressuscitou algum dos profetas. E vós? Quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Feliz és, Simão, porque não foi a carne, nem o sangue, que te revelou isso, mas meu Pai, que está nos céus. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Irei a Jerusalém, sofrerei muito por parte dos anciãos. Serei morto e ressuscitarei ao terceiro dia. Que Deus não permita isso. Afasta-te, Satanás. Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Aproximadamente uma semana depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e conduziu-os ao Monte Tabor. Enquanto orava, se transfigurou na presença deles. Seu rosto brilhou como o sol, e suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura. Os apóstolos tinham se deixado vencer pelo sono. Ao despertarem, eis que viram a glória de Jesus, e Moisés e Elias conversando com ele, representando a lei e os profetas. Mestre, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Falava ele ainda, quando veio uma nuvem luminosa e os envolveu. Eis o meu filho muito amado, em quem pus toda a minha afeição. Ouvi-o. Ai! Levantai-vos e não temais. Eles levantaram os olhos e não viram mais ninguém, senão unicamente Jesus. Ao longo de seu ministério, Jesus fez grandes milagres e ensinou com autoridade. Ele e seus seguidores se aproximavam de Jerusalém, e em Betfagé, Jesus envia os seus discípulos. Ide à aldeia, encontrem um jumentinho e tragam-no até mim. Os discípulos encontraram o animal, cobriram-no com mantos, e Jesus montou nele. Jerusalém estava cheia, por proximidade da Páscoa, e a multidão na cidade estendeu mantos e ramos pelo caminho, e aclamava a entrada de Jesus. Hosana ao Filho de Davi. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana no mais alto dos céus. Vem Jesus, o profeta de Nazaré e da Galiléia. O que desagradou fariseus, anciãos e mestres da lei. Mestre, repreende teus seguidores. Se estes se calarem, as pedras clamarão.
Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Muitos, porém, rejeitaram suas palavras, especialmente as autoridades, pois ele ameaçava a estabilidade social e espiritual. Tu dás testemunho de ti mesmo. Teu testemunho não é digno de fé. Não estou sozinho, mas comigo está o Pai que me enviou. Na vossa lei está escrito: o testemunho de 2 pessoas é digno de fé. Onde está teu pai? Se me conhecesses, conheceríeis também o meu Pai. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Somos descendentes de Abraão, não escravos. Como dizes que seremos livres? És acaso maior que nosso pai Abraão? Em verdade vos digo, todo aquele que se entrega ao pecado é seu escravo. Abraão, vosso pai, exultou com o pensamento de ver o meu dia. Viu-o e ficou cheio de alegria. Não tens nem 50 anos, e viste Abraão. Em verdade vos digo, antes que Abraão fosse, eu sou. Blasfemo. E quiseram matar Jesus. Câmara dos Fariseus. O que faremos? Ficaram sabendo. Jesus ressuscitou Lázaro. Esse homem multiplica os milagres. Se o deixarmos proceder assim, todos crerão nele. E os romanos virão e arruinarão a nossa cidade e toda a nação. Convém que morra um só homem pelo povo, que não pereça toda a nação. Precisamos matá-lo, mas de maneira que ninguém desconfie de nós. Que fareis comigo, se eu o entregar? 30 moedas de prata. Faça o que tem que fazer. Judas, movido pela ganância e descrença, decidiu entregar o mestre. A traição estava selada e o desfecho da missão de Jesus se aproximava. Ide à cidade, à casa de um homem, e dize-lhe: é em tua casa que celebraremos a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Cingiu-se com uma toalha, deitou água em uma bacia e começou a lavar o pé dos apóstolos. Dei o exemplo para que também sirvais. Quem recebe aquele que enviei, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Jesus então tomou o pão, benzeu e o partiu, e disse: tomai e comei. Isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Tomou depois o cálice, rendeu graças e disse: tomai e bebei. Isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos para a remissão dos pecados. Entretanto, eis que um de vós há de me trair. O que tens que fazer, Judas, faça logo. Filhinhos, por pouco ainda estarei convosco. Eis que vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Senhor, para onde vais? Para onde vou, não podereis ir. Pedro, confirma a teus irmãos. Senhor, estou pronto para ir contigo, até a morte. Darei a minha vida por ti. Pedro, em verdade te digo, antes que o galo cante 2 vezes, me negará 3 vezes. Retirou-se Jesus com eles para um lugar chamado Getsemane. Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Porém, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu um anjo do céu para confortar o Cristo. Jesus entrou em agonia e orava ainda com mais insistência. Seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. Orai e vigiai, para que não caias em tentação. Chegou a hora em que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Judas, então, chega no Getsemane, com um bando armado de espadas, tochas e cacetetes. A quem buscais? A Jesus de Nazaré. Sou eu. Oh! A quem buscais? A Jesus de Nazaré. Já vos disse que sou eu. Se é a mim que buscais, deixe os meus irem. Judas se aproximou de Jesus e o beijou, cumprindo sua traição. Rabi,
Saúde. Judas, com um beijo traíste o Filho do Homem. Lançaram mão em Jesus para prendê-lo. Pedro desembainhou a espada e decepou a orelha de Malco, um servo do sumo sacerdote. Mas Jesus o curou, dizendo a Pedro: Guarde tua espada. Aqueles que usam da espada, pela espada morrerão. Achas que não poderia clamar ao meu Pai, e ele me enviaria legiões de anjos? Estava todos esses dias com vocês no templo, e agora me prendem como se fosse um criminoso. Mas isso deve acontecer, para que se cumpram as profecias. Esta é a hora do poder das trevas. Os discípulos, então, fugiram. Levaram Jesus à casa de Caifás, onde estavam reunidos os escribas e os anciãos do povo. Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e sentou-se junto aos criados, ao redor de uma fogueira, para ver como terminaria aquilo. Casa do sumo sacerdote. Diga-nos, Jesus, és o Cristo, o Filho de Deus? Sim, vereis o Filho do Homem sentar-se à direita do Todo-Poderoso e vir sobre as nuvens do céu. Blasfêmia. Merece a morte. Começaram então a cuspir e dar bofetadas em Jesus. Pátio do sumo sacerdote. Estavas tu também com Jesus, o Galileu. Não sei o que dizes. Este homem também estava com Jesus de Nazaré. Nem conheço tal homem. Sim, tu és daqueles. Teu modo de falar te dá a conhecer. Juro que não sou. Templo de Jerusalém. Pequei entregando o sangue de um justo. Ficai com essas moedas. Não é permitido dinheiro de sangue no tesouro sagrado. Judas Iscariotes amarrou-se a uma corda e pôs fim à própria vida. Os sacerdotes, porém, usaram a quantia para comprar o campo do oleiro, onde se fez um cemitério para estrangeiros. Que acusação trazeis contra este homem? Se não fosse malfeitor, não o teríamos trazido a ti. Julgai-o vós mesmos. Nossa lei não permite matar ninguém. Tu és o rei dos judeus. Dizes por ti mesmo, ou outros te disseram? Por acaso, sou judeu? Tua nação te entregou. Que fizeste? Meu reino não é deste mundo. Vim para dar testemunho da verdade. O que é a verdade? Eu não vejo culpa nele. Ele incita o povo da Judéia desde a Galiléia. É Galileu? Então, mandem-no a Herodes. Justamente por esses dias, Herodes se encontrava em Jerusalém. Herodes Antipas, tetrarca da Galiléia, tinha ouvido sobre Jesus e, desejando um espetáculo, começou a desafiá-lo. Faz um milagre para mim, se és o Messias. Mas Jesus permaneceu em silêncio. Herodes zombava de Jesus, mas o Cristo nada fazia. Você não passa de um farsante. Não vou perder meu tempo com você. Que Pilatos resolva o que fazer contigo. Tribunal de Pilatos. Não faças mal a esse justo. Hoje fui atormentada por um sonho que lhe diz respeito. Era costume que a cada Páscoa o governador soltasse um preso, a pedido do povo. Havia um famoso, chamado Barrabás, acusado de tumulto e homicídio. Qual dos dois quereis que vos solte? Barrabás. Que farei com Jesus? Crucifica-o. Mas que mal ele fez? Crucifica-o. Soltá-lo-ei depois de castigar. Se o soltares, não és amigo de César, porque todo aquele que se faz rei se declara contra César. A morte com este. Solta-nos Barrabás. Pilatos então lava as mãos. Sou inocente do sangue deste homem. Caia sobre nós
seu sangue e sobre nossos filhos. Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram e colocaram nele uma coroa de espinhos e um manto, e encheram-no de bofetadas e o mandaram carregar a cruz para fora da cidade, a um lugar chamado Calvário. Saindo, os soldados encontraram um homem chamado Simão, de Cirene, e o obrigaram a ajudar Jesus a carregar a cruz. Uma multidão do povo e mulheres o seguiam lamentando. Jesus, filhas de Jerusalém, não choreis sobre mim, mas choreis sobre vós mesmas e vossos filhos. Se fazem isso ao lenho verde, o que acontecerá ao seco? Jesus foi crucificado entre outros dois, e por cima da cruz fixaram os escritos: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Se és o Cristo, salva-te a ti mesmo. Nem sequer temes a Deus? Nós merecemos esse castigo, mas ele não fez mal algum. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Jesus viu ao pé da cruz sua mãe e o apóstolo João, e disse-lhes: Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Meu Deus, por que me abandonastes? Tenho sede. Os soldados embebedaram uma esponja de vinagre, fixaram-na em uma vara de sopro e levaram-na até a boca. Está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Por volta das 3 horas da tarde daquela sexta-feira, Jesus suspirou pela última vez. O sol se escureceu e o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Temendo a exposição dos corpos no sábado, quebraram as pernas dos ladrões. Vendo que Jesus já estava morto, um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Com a autorização de Pilatos, José de Arimateia e Nicodemos, um fariseu, tomaram o corpo de Jesus e o sepultaram. As mulheres o aromatizaram. Túmulo de Jesus, manhã do domingo. Com medo de os seguidores do Cristo roubarem o corpo, os príncipes dos sacerdotes mandaram colocar guardas no túmulo. Na manhã seguinte, Maria Madalena e outras mulheres chegaram ao local e encontraram a pedra rolada e o sepulcro vazio. Eis que um anjo apareceu. Ele não está aqui. Não temais. Ele ressuscitou, Glória. como disse. Ide e contai aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Hosana. Mestre, a paz esteja com vocês. Toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. E depois, ensinais todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo.